Número 14 que diz: dados A igual a 0, 1 e B, 1, 3 e 5, determine, letra A, o conjunto das partes de A, letra B, o conjunto das partes de B, letra C, o número de elementos de partes de A e letra D, o número de elementos de partes de B. Então, esse P de A aí, né, P de B, é o conjunto das partes de A e o conjunto das partes de B. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos resolver aqui a letra A. Então, o conjunto das partes de A vai ser o seguinte. Como é que a gente faz isso daqui? É igual a... Então, você vai colocar aqui, ó, o vazio. Ele vai fazer parte, né, de qualquer parte de um conjunto, das partes de qualquer conjunto. E você vai escrever o seguinte. Você vai ter aqui, ó, o elemento 0, 1 e, por fim, o próprio 0, 1. Pronto. Esse aqui é o conjunto das partes do conjunto A. Vazio, 0, 1, 0, 1. Então, só uma questão aqui que eu quero trazer para você, que é o seguinte, ó. Para você não confundir isso daqui. Por exemplo, se você tem aqui, ó, se você escrever, observa que esses aqui, eles agora, certo, estão descritos como elementos das partes do conjunto. Como elementos das partes do conjunto A. Elementos das partes de A. Então, a relação que se estabelece entre eles é a seguinte. Você tem aqui, ó, 0. E qual que é a relação aqui entre eles? Pertence às partes de A. Por quê? Porque ele está como um elemento, porque ele é um elemento das partes de A. Ele não é um subconjunto aqui de A. Se você escrever assim, ó, que 0 está contido nas partes de A, isso daqui está errado, certo? Isso está errado, porque isso aqui são elementos das partes de A. Então a relação que a gente utiliza é a relação de pertinência, de pertence ou não pertence. Então vamos agora para a letra B. Determine o conjunto das partes de B. Então as partes de B vai ser igual, coloca aqui, ó, vazio, sempre vai estar lá. Então vai ser 1, o elemento 3, o elemento 5. Coloquei todas as possibilidades, né, unitariamente. Agora 2 a 2. Vai ter 1 e 3. Ah, você pega aqui e vai colocar 3 e 1. Não, tá errado. Não precisa, né? É só repetir. Não é que tá errado, é porque você vai repetir. Porque esse elemento aqui, ó, 3 e 1, é a mesma coisa que esse elemento aqui, ó, 1 e 3. Então a gente exclui isso daqui, tá? Então vai ser, ó, 1 e 3 agora. 1 e 5. Agora. 3 e 5. Já colocamos todas as possibilidades 2 a 2. E agora a gente vai colocar os 3 valores ali, ó. 1, 3 e 5. Esse é o conjunto das partes de B. Letra C, ele quer que você que você determine o número de elementos de partes de A. Então, a parte de A tem quantos elementos? Tem 1, 2, 3, 4 elementos. Contando ali, né? 4 elementos. E a letra D, o número de elementos de partes de B. Se você contar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Bem, como esses conjuntos, como as partes dos conjuntos aqui são pequena, né? Dá para você contar. Então fica fácil você fazer assim, né? Contando e escrevendo dessa forma. Só que eu quero apresentar para vocês que tem uma forma de você calcular o número de elementos das partes de um conjunto. Então, por exemplo, aqui na letra C, são 4 elementos. Qual que é a fórmula? Ó, a fórmula é essa daqui, ó. Eu vou colocar assim só para você ver que o número de elementos das partes de A, como é que você calcula isso aí? Sempre vai ser dado por essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n, certo? Vou colocar aqui das partes de um conjunto n é igual a 2 elevado a n. Então, para calcular o número de elementos das partes de A, vai ser igual a quanto? 2 elevado a quanto? Primeiramente, o que é o n? O que ele significa? O n é o número de elementos do conjunto. Vou colocar assim, ó, do conjunto dado.
Então, o conjunto que nos foi dado aqui, o conjunto A, 0 e 1. Então, quantos elementos tem o conjunto A? Qual é o número de elementos do conjunto A? O número de elementos do conjunto A é igual a quanto? Aqui, ó, tem 2 elementos. Então, n é igual a 2. 2 elevado a 2. Então, o número de elementos das partes de A é igual a 4. 4 elementos. Outro exemplo. O número de elementos das partes de B. Então, vai ser a fórmula 2 elevado a quanto? O conjunto B tem quantos elementos? Tem 1, 2, 3 elementos. Então, vai ser 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é igual a 8 elementos. Então, você percebe que quando você faz assim, em conjuntos pequenos, dá para você contar. Você escrever as partes do conjunto e você contar. Vamos utilizando a fórmula, vai até mais direto para você calcular o número de elementos das partes do determinado conjunto. Mas se você tiver um conjunto dessa forma aqui, ó, eu vou chamar o conjunto de conjunto C, igual, como sendo o conjunto dos 10 primeiros números naturais. 0, 1, 2, e ele vai até o 9. Então, o conjunto C tem quantos elementos? Agora, imagine você escrever as partes do conjunto C todas, para você depois determinar o número de elementos das partes do conjunto C. Vai ficar uma coisa inviável, né? Muito trabalhosa. Por isso você utiliza a fórmula. Então, como o conjunto C tem 10 elementos, então o número de elementos das partes de C será igual a 2 elevado a 10. Então, agora eu consigo determinar o número de elementos das partes de C. 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, o número de elementos das partes de C é de 1024 elementos. Então, imagina você fazer aí, ó, C, conjunto, as partes de C é igual a vazio, aí 0, 1, 2, 3 até 9, fazer todos. Vai dar 1024 elementos das partes de C. Ok? Não esquece a fórmula. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.